Ora, então, ontem nós estivemos essencialmente a fazer um progresso no que toca aos fluxogramas, portanto, estivemos a ver este módulo e começámos a realizar alguns exercícios neste âmbito, de modo pronto, a que vocês tenham aqui depois alguma experiência na criação dos fluxogramas e percebam então como é que isto se utiliza e como é que podem também não só experienciar como criar o fluxograma, mas também treinar aquela parte de criação de algoritmo propriamente dita. Não é? Isso também acaba por ser aqui o core da UFCD. Não só terem experiência a criar algoritmos, mas também terem formas e ferramentas de representação desses mesmos algoritmos que vocês vão criando. Então, o que é que nós vimos ontem? Vimos que então um fluxograma era uma representação gráfica do processo de circulação dos dados, utilizava símbolos específicos para os diferentes tipos e suportes, instruções, etc. Pronto. São utilizados então graficamente os algoritmos, ou neste caso são utilizados para representar graficamente o algoritmo de forma a retratar a lógica do sistema ou de um programa. Portanto, é aqui uma linguagem comum, digamos assim, para vocês conseguirem partilhar o workflow de um determinado algoritmo com outra pessoa, ou pelo menos documentar aquele algoritmo, não necessariamente para partilhar, mas ficar documentado e depois possivelmente partilhar. Vimos então quais eram os símbolos utilizados em algoritmia. Vimos então que tínhamos esta oval ou círculo que representava o início. Vimos um paralelogramo que serve para input e há quem use também como output. Losangos para decisão, retângulos para processamento. Os ciclos têm então um retângulo com os vértices superiores ou arredondados ou cortados. Este elemento que se chama documento é então um retângulo aqui com uma ondulação no final, serve para outputs, e depois aqui o círculo para marcar também o fim. Vimos então que num fluxograma teríamos os vários símbolos, como temos aqui, assim como teríamos também as setas que designam então o fluxo de controle. Significa que nós estamos aqui num determinado passo e temos uma seta que nos indica qual é o fluxo daquele algoritmo. Ok? Portanto, tal como indica aqui em baixo, uma seta que vai de um símbolo para outro representa que o controle passa de um símbolo para outro. E damos aqui o exemplo do início e do fim, ambos com com círculos, não é? Mas podem ser representados por ovais, círculos ou retângulos arredondados, como temos no slide anterior. E têm sempre o início e o fim. Depois vimos também quando estamos perante um processamento que devemos utilizar estes retângulos. Este conceito de processamento, lá está, são pequenas tarefas, pequenas ou grandes, dependendo daquilo que estamos a representar, mas são essencialmente tarefas que devem ser executadas no controle deste algoritmo. Portanto, representam então a tarefa 1 e a tarefa 2 como está aqui na nossa imagem. Portanto, executamos a tarefa 1 e depois executamos a tarefa 2. Exemplos: adicionar 1 a um determinado x ou guardar as alterações. Depois, vimos também que poderíamos representar entradas / saídas com paralelogramos, nomeadamente ler x de um teclado ou escrever x no ecrã. E temos aqui o exemplo de um paralelogramo, onde fazemos ler um determinado número. Depois até vimos um pouco mais à frente, poderíamos e deveríamos fazer imediatamente as alocações em memória para uma atribuição destes valores a uma variável para ficar imediatamente aquele valor gravado em memória para depois ser utilizado posteriormente.
seja, aqui neste paralelogramo nós receberíamos o número do utilizador, guardávamos num espaço em memória e a seguir, quando estamos neste processamento, calcular a raiz quadrada, pegamos nesse valor que está armazenado em memória, aplicamos então a fórmula do quadrado, não é? Portanto, multiplica por ele próprio e isto dará um resultado que depois temos de mostrar ao utilizador. Mas o que queremos aqui representar são então as entradas/saídas representadas por paralelogramos. Portanto, esta figura que aqui está. Depois, estruturas de decisão representadas por losangos, ou seja, representam tipicamente uma questão do tipo sim ou não ou true ou false. As estruturas de decisão que nós vimos são então os ifs e os switches. Nós, neste caso em concreto, estamos a tratar de um if, normalmente uma questão de sim ou não, true ou false, onde neste losango nós verificamos uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, então o fluxo de controle segue para ir à praia, para este processamento. Caso a condição seja falsa, o fluxo então, esta seta, segue para o ir ao shopping, que é um outro processamento completamente diferente, conforme a condição se está sólida ou não. Importante, devem estar sempre etiquetadas as setas para não levantar dúvidas de quais são então as direções, digamos assim, do nosso algoritmo conforme o resultado desta verificação que está na condição, okay? Ou que está na estrutura de decisão. Entretanto, vimos também que as estruturas de decisão podem então fazer aqui um outro papel, nomeadamente verificar e comparar com casos possíveis uma determinada condição. Por exemplo, temos aqui uma determinada condição, estamos a verificar o caso 1, o caso 2 ou o caso 3. Se verificarmos que o caso 1 é verdadeiro, vamos executar o processamento 1. Caso verifiquemos que o caso 2 é verdadeiro, executamos o processamento 2 e o mesmo se aplica a este caso 3. Vimos também que pode ser aplicado um caso default para quando esta condição acaba por não ser verificável em qualquer um dos outros casos. Não é? Portanto, se eu tiver aqui uma condição, ou tiver caso 1, 2, 3, 4 e tiver até ao 10, mas a condição for 11, nenhum dos casos aqui descritos servirá para tornar a condição verdadeira. Portanto, é executada a condição default ou nenhuma se não existir nada nesse sentido. Pronto. E esta estrutura denomina-se então de switch. Depois, ciclos. Não é? O que é isto dos ciclos? Desmistificando um pouco, são processamentos, ou são execuções, ou são determinadas tarefas, podem ser recolha de inputs, alocação de valores, ou seja, são tarefas que são repetidas uma série de vezes. Nós precisamos de repetir uma determinada ação uma série de vezes. Ou uma ação, ou 10 ações, ou 20 ações. Portanto, temos ali uma sequência de coisas que devem ser executadas e essa sequência de coisas que devem ser executadas deve ser iterada uma série de vezes, não é? Portanto, nós temos aqueles 3, 4, 5 passos e devemos repetir aqueles 3 ou 4 ou 5 passos até pararmos o nosso ciclo. Portanto, em vez de nós criarmos um fluxograma em que repetimos os mesmos passos 20 vezes, não só nós não fazemos isso numa implementação de algoritmo em código, não é? Acabamos sempre por aplicar um ciclo, mas mesmo num fluxograma nós não vamos fazer essa abordagem, não vamos tomar essa abordagem, porque, lá está, nós podemos estar perante um cenário em que a tarefa que nós temos de repetir pode ter de ser repetida milhões de vezes. E se isso acontecer, nós não vamos ter um fluxograma com milhões de símbolos e descrever o que é que aquilo se está a fazer. Portanto, neste caso, devemos simplificar esse processo
e os ciclos são então a nossa ferramenta para o efeito. Repetir uma determinada tarefa um X de vezes e este X corresponde então a iterações. Nós iteramos o ciclo cada vez que fazemos uma execução daquilo que está no corpo do ciclo. Contudo, o corpo do ciclo, lá está, é o que fica entre esta parte e esta parte. Eu não vou dizer que fica entre a condição e aqui uma atualização de condição, porque podemos depois ter vários ciclos e, como temos o exemplo, ciclos diferentes em que este elemento aparece aqui em baixo e este aparece aqui em cima. Já vamos falar então sobre isso. Mas conceptualmente os ciclos servem justamente para isto. Nós repetirmos uma determinada ação um X número de vezes e cada vez estamos a falar numa iteração. Agora, nem todos os ciclos se comportam da mesma forma. Aqui representado na figura está o ciclo while. Portanto, o ciclo while tem a particularidade de só executar esta parte do algoritmo, ou seja, o corpo do algoritmo, só é executado caso a condição que limita o ciclo se verifique, mesmo que seja a primeira vez. Portanto, se nós, logo à entrada do ciclo, tivermos uma condição aqui que é falsa, o corpo do ciclo não é executado. Portanto, o ciclo while serve então para vocês executarem uma determinada ação um X de vezes, mas verificam logo à cabeça se aquela operação deve ou não ser executada. Ao passo que, com o mesmo propósito, não é, de repetir uma série de passos um X de vezes, o ciclo do while tem a mesma finalidade, como estava a dizer, mas tem um comportamento ligeiramente diferente, pois o ciclo do while vai executar o corpo do ciclo pelo menos uma vez e só no final é que verifica se deve executar uma próxima vez ou não. Portanto, aqui, se nós vamos ver, ou seja, nós vermos primeiro se sequer devemos executar o corpo do ciclo, ao passo que o do while já é, ok, o corpo do ciclo tem que ser executado, faz parte, agora vamos ver se há necessidade de o repetir ou não. São duas abordagens diferentes e, obviamente, quando nós queremos ter a certeza que o que está aqui dentro só é executado caso uma condição se verifique, devemos utilizar o while quando nós queremos que isto seja executado pelo menos uma vez, porque faz todo o sentido no nosso algoritmo executar isto pelo menos uma vez, utilizamos o do while para verificar no final se há necessidade de fazer novamente uma nova iteração. Okay? Depois temos também o ciclo for. O ciclo for é aqui nos algoritmos, nos fluxogramas, vocês vão ver que o ciclo for representa-se de uma forma muito semelhante àquilo que vocês utilizam para o ciclo while. Mas o ciclo for tem a particularidade de ter um contador associado e esse contador associado vai determinar logo à partida quantas iterações é que nós vamos precisar de fazer. Okay? Portanto, tem logo um início e um fim bastante definido. Portanto, quando assim é, não há surpresas se vamos executar ou vamos iterar mais do que precisamos. Okay? Portanto, o início e o fim está muito bem definido. Pronto. Isto então são os nossos ciclos que temos para utilizar. Entretanto, tínhamos também a questão do output, e isto serve para nós fazermos então apresentar uma mensagem ao utilizador, devolver um resultado. Pronto. Serve como o nosso input é nós perguntarmos ao utilizador alguma coisa, o nosso output é a forma que temos de mostrar ao utilizador aquilo que ele quer ver, ou precisa de ver, ou nós precisamos de lhe mostrar. Portanto, isto acaba por ser ouvir o utilizador e isto passa a ser o falar com o utilizador. Portanto, é aqui
bidirecionalidade da comunicação com o utilizador. Entretanto, o que é que nós fizemos mais? Fizemos aqui 2 exercícios, nomeadamente o exercício de criar um fluxograma para o algoritmo de soma de 2 números. Entretanto, pronto, vocês fizeram o fluxograma e nós corrigimos. E a seguir fizemos então um novo exercício para calcular a área de um retângulo. Okay? E agora vamos passar para a nossa sessão de hoje, onde vamos fazer aqui mais exercícios. Relativamente ao que estivemos a fazer este pequeno recap de ontem, pergunto, surgiu alguma dúvida? Tem alguma questão? Para já está tudo entendido? Acredito que dúvidas surgirão à medida que vão utilizando os símbolos e etc. Mas, conceptualmente, alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Ok, boa. Como disse, acredito que dúvidas surgirão à medida que vocês vão aplicando estes conceitos. É perfeitamente normal. Então vamos olhar para os exercícios de hoje, aqui para o nosso primeiro exercício. Então, o nosso primeiro exercício de hoje diz respeito a criarmos um algoritmo que responda aqui a um problema associado às notas de alunos. Então, qual é o nosso objetivo com a criação deste algoritmo e, consequentemente, o fluxograma? Nós precisamos de ler a nota de um aluno na escala de 0 a 20 valores e escrever reprovado se a sua nota for inferior a 10 valores ou aprovado se a sua nota for igual ou superior a 10 valores. Portanto, essencialmente, eu preciso de um algoritmo onde um utilizador vai introduzir um determinado número de 0 a 20 e vai obter aqui uma resposta que será ou aprovado ou reprovado, caso a nota esteja aqui entre uma série de valores. O que é que eu, normalmente, quando fazemos este exercício, indico? Podem considerar, nesta fase inicial, podem considerar que o utilizador não se vai pôr a escrever 23 e 28 e menos 4. Pronto, não precisam de criar um algoritmo para já que seja assim robusto a nível de verificação dos valores introduzidos. Obviamente que, e deixo sempre esta nota, obviamente que quando nós estamos a fazer uma implementação desse mesmo algoritmo, ou estamos realmente a criar um algoritmo que seja para um use case real, imaginem uma aplicação real, uma coisa que deve ser utilizada, devem sempre verificar os inputs do utilizador, porque vocês nunca têm a garantia que o utilizador cumpra as regras. Não é? Porque aqui a nossa regra é que as notas são entre 0 a 20, portanto não há o número 21 no nosso contexto não tem qualquer tipo de significado, a não ser é um valor errado. Portanto, nem sempre os utilizadores cumprem as regras e nós não podemos deixar o comportamento depois do nosso programa à mercê de inputs que podem não fazer sentido ou, inclusive, introduzirem comportamento malicioso no nosso programa. Não é? Aqui um exemplo muito rápido. Por exemplo, vocês se jogarem um jogo qualquer e, sobretudo, se for assim um jogo mais antigo, onde essas coisas já estão um bocadinho mais conhecidas, mais difundidas, vocês têm em malta a fazer aqueles speedruns. Para quem não está familiarizado, basicamente é vocês começarem o jogo e irem do início ao fim o mais rápido possível, não é? E esses speedruns muitas das vezes não têm, ou seja, não sou eu que jogo muito bem e passo por aqueles passos todos muito rápido e mais rápido do que todas as outras pessoas. Às vezes nem sequer passa por isso, porque por muito rápido que eu seja a jogar aquilo, se calhar eu não consigo acabar o jogo em 10 minutos e se calhar há quem consiga acabar aquele jogo em 10 minutos. Como?
porque utilizam ali alguns bugs que o software tem, de modo a que possam ou saltar etapas, ou enfim. Como é que isso acontece na prática? Acaba por ser o seguinte: o próprio software tem um bugzito e que só é ativado conforme alguns valores em memória lá estejam. Portanto, imaginem que há uma variável qualquer que, quando tem o valor 20, passa para o último nível do jogo. Se eu arranjar uma forma de manipular a memória de modo a que essa variável seja assignado o valor 20, eu tecnicamente estou a condicionar o workflow do jogo, não é? E eu altero aquilo em memória e então passo imediatamente para o último nível sem passar pelos outros todos que lá estejam pelo meio. Agora, obviamente que esta corrupção de memória pode ser feita num passo assim muito diretamente, ou normalmente é com o acumular de bugs sucessivos que as pessoas vão descobrindo. Ok, eu sei que se explorar este bug, este valor em memória vai passar para X, e eu depois com isto posso dar trigger num outro bug, vai mudar a memória para Y, e por aí afora, até chegar a um ponto em que vocês conseguem corromper a memória toda e ter um comportamento no software completamente inesperado daquilo que os developers na altura fizeram, né? Fizeram o jogo para vocês jogarem do início ao fim, não foi para andarem a inventar ali com alguns bugs que possam existir e corromper a memória. Mas isto tudo para dizer o quê? Que podemos, neste caso, considerar que o utilizador vai sempre fazer os inputs corretamente, mas devem guardar a nota mental que devemos sempre aplicar aquilo que se chama de programação defensiva. É quase como na condução, não é? Quando tiramos a carta, aprendemos aquela história da condução defensiva, que devemos evitar os acidentes. Bem, quem tem carta sabe, quem não tem carta também consegue chegar lá a este raciocínio, porque é uma coisa, pronto, de senso comum, não é? E devemos aplicar a mesma lógica aqui na programação, de modo a defendermos e defendermos o nosso software, o nosso sistema daquilo que podem ser inputs maliciosos do utilizador. Okay? Pronto, isto tudo só para contextualizar esse aspecto. Relativamente ao exercício propriamente dito, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que queiram perguntar ou que não tenham percebido? Já não. Para já não? Ok, boa. Então, eu vou dar-vos aqui uns 10 minutos também para vocês fazerem este exercício e depois, como de costume, vamos corrigir e vemos então as vossas soluções e eu depois corrijo também. Ora, então, de quem temos aqui a mão no ar, 10 mãos no ar, quem quer partilhar a sua solução? Posso partilhar? Força, partilha então o ecrã, Nuno. É janela, não é? Eu esqueço-me sempre. É só Então, de janela, né? se partilhares a janela, tens que partilhar a do browser. Se for partilhar o ecrã inteiro, pronto, consegues mostrar tudo. Portanto, mas Então podes. vou por ecrã. Vou por ecrã. Ok. Ora, deixa-me passar então aqui por este lado. Eu aqui por acaso estava aqui logo com uma dúvida se punha ou não reprovado e o aprovado como um dado, mas acabei por não pôr. Então, vamos Pronto. aqui vamos do início fazer aqui o acompanhar do fluxograma. Portanto, tu fizeste aí um start, Arte, sim. a seguir Depois um processamento. com, neste caso, a declaração da variável nota, ok? Depois, Fiz uma decisão de um if. Se a nota for superior a 10, passa, se a resposta for não, a nota passa a ser então reprovado. Se for yes, então a nota passa a ser aprovado. E depois considero que neste caso a nota era um 12, pelo que será então aprovado, pelo que então o output será onde está mais a nota. Neste caso seria onde está aprovado. ok, temos dois problemas aqui. Ok.
O que é que acontece se a nota for 10? No teu... Já percebi que tinha que pôr maior ou igual. Exatamente. Esse é um dos problemas. Ah, Esse é um dos problemas. ok. E que ainda bem que olhamos para este cenário, porque devemos sempre testar aquilo que são chamados os edge cases, ou seja, os casos limite, perceber o que é que acontece nos limites do nosso algoritmo, porque às vezes, lá está, isto é uma coisa muito simples, faltou-te ali um caractere e que um aluno tenha 10 é reprovado. Okay? Tem um bugzito nesse algoritmo. Agora, uma outra coisa, nós quando declaramos uma variável do tipo inteiro que chamamos nota, nós a seguir não lhe podemos assignar um valor string, está bem? Precisamos de uma variável, ou das duas uma, ou Era, passamos aí uma variável nova do tipo string, que chamamos output ou algo assim desse género, e assignamos o valor reprovado e aprovado a esse output e depois mostramos aquele documento como tu fizeste. E bem, o que não podemos é fazer isto, que é a variável quando é criada, ela nasce com um tipo de dados, mas depois não é mutável. Okay? Não podemos assignar um valor diferente. Quer dizer, um valor diferente podes, não podes é assignar um valor de um tipo de dados diferente. que tinha que ser outra, não podia ser nota igual, tinha que ser Tinhas que criar uma estado variável igual. nova. Dá a minha dúvida, por acaso, se também tinha que fazer um dado à parte na altura. Exatamente. Ou seja, ali no primeiro retângulo tens lá int nota, deixas esse porque esse está... embora tu tenhas que fazer ainda uma outra coisa aí no meio, que por acaso estava-me a escapar. Tu precisas também de receber a nota por parte do utilizador. Portanto, precisas de um paralelogramo aí entre esses dois... Foi um bocado abaixo, neste instante. Eu preciso de ouvir porque isto foi abaixo. Ok. Por causa da rede. O que eu estava a dizer é que tu aí estás a declarar em memória as duas variáveis que precisas, mas necessitas também de receber o input do utilizador. Portanto, esse passo de recepção de input do utilizador tem que ser feito com um paralelogramo entre esse retângulo e o losango cá em baixo. Portanto, entre esses dois... entre esse e o de cima tem que haver um paralelogramo, está bem? Paralelogramo entre este e esse, precisas de um paralelogramo, que é a ação de receber aquele 12 que tu colocaste ali. Porque na prática, tu só assumiste o memory state ler de 12. A nota. Exatamente, ler a nota. Precisas aí depois de adicionar. Fora isso, a estrutura de decisão, pronto, tem tem a condição já certa e tem depois os respectivos processamentos que depois vais ajustar, mas o workflow da coisa está correto. Tá bem? E obrigado pela tua partilha. Restantes colegas, quem quer partilhar a sua solução? Fizeram diferente? Eu posso mostrar a minha. Força, David. Eu também ia dizer. Ok, partilha agora o David e depois a Ana pode partilhar também. Pronto. Ok. Vou dar aqui o start. Crio as variáveis, uma int nota, um string avaliação. Faço o input do valor na nota, na variável nota. Exatamente. Depois vejo se a nota é maior ou igual que 10. Se sim, é aprovado. Diga. Sim, estava a confirmar. Ok. Se sim, atribuis o aprovado à variável avaliação. Se não, reprovado. Ok. Normalmente quando nós utilizamos o documento, já não fazemos necessariamente uma atribuição à variável avaliação. Porque o documento já é um output para o utilizador, então não se costuma fazer dessa forma. Portanto, deveríamos fazer com um retângulo, onde tens esses dois documentos, fazer um retângulo e depois sim utilizar um documento para esse output propriamente dito. Assim parecido com aquilo que o colega Nuno mostrou anteriormente. Portanto, aí teres dois retângulos e depois um documento em baixo. Podes utilizar
esta nota, com esta abordagem, mas quando o fazemos, não costumamos assignar a uma variável avaliação. Portanto, recebemos a nota, o valor da nota para a variável nota e depois fazemos logo os outputs diretamente para o utilizador sem a necessidade de uma variável extra que tu chamaste de avaliação. Está bem? Ok. Normalmente fazemos isso. Mas, de resto, o workflow também me parece estar correto. Portanto, declaras as variáveis, recebes, decides se fazes uma coisa ou outra e depois apresentas essa informação ao utilizador. Portanto, também está correto. Aí são com alguns minor adjustments, digamos assim. Ok? Obrigado também pela partilha, David. Então, a Ana queria mostrar também aí o seu fluxograma. Sim. Força. Eu estou a ver? Sim. Ok. Eu acho que a única coisa que eu fiz diferente foi fazer aqui a comparação entre o 0 e o 10 e o 10 e o 20 para dar aprovado ou reprovado. Ok. Isto não pode ser feito dessa forma. Porque Ok. quando estamos perante uma verificação de condição, devemos utilizar sempre o losango, não um processamento. Ok. Eu percebo Ok. que tu entendas isso como um processamento, ou seja, estamos a processar aquele valor, mas na prática o símbolo que tem que ser utilizado é Ok, tenho que só trocar. o do losango, sim. Portanto, tens que utilizar um losango em que verificas se uma determinada condição é verdadeira ou falsa, nomeadamente se a nota é superior ou igual a 10 ou se é inferior ou igual ou se é inferior a 10. E depois tu mostras o reprovado ou o aprovado conforme aplicável. Portanto, esses dois retângulos que tu tens passam a ser Resolvi. apenas um losango com a condição lá dentro. Ok. Bem? Mas de resto, também está correto, declaração de variável, ler, fazer ali uma condição e depois mostrar ao utilizador, pronto, mais um daqueles casos em que minor adjustments são necessários. Obrigado também pela partilha, Ana. Mais alguém quer mostrar então o seu fluxograma? O Tomás mandou aqui uma mensagem. Diz, Tomás. Se for mais fácil, escreves aí no chat. Sim, claro, partilho. E pronto. Já te consigo ouvir, sim. Consigo. Sim. E estou a conseguir ver, sim. Ok. Tinha usado o flow. Não sei se. Ou seja, também podes utilizar um float. Sim, podes utilizar um float para ler as notas, se quiseres ter em conta as casas decimais. Embora tu estejas aí a receber a nota, mas ainda não declaraste a variável anterior. Mas, entretanto, estás a verificar se nota maior ou igual a 10. No caso de sim, tu devias utilizar um documento a dizer aprovado. No caso de não deves utilizar esse ciclo para dizer reprovado. Devem ser aí os documentos. Exatamente, esses dois símbolos. Depois passam para o fim. Sim, parece-me também ok. A única coisa que eu acrescentaria é entre o início e o ler a nota, teres lá um processamento também em que declaras a variável nota. Mas fora isso, pronto, é só ajustares depois com os dois documentos onde tens o reprovado e o aprovado. Ok. Ok? Ok. Tá. Nada. Obrigado pela partilha também.
Ora, vamos fazer então aqui a correção e depois fazemos então o nosso intervalo. Portanto, eu vou partilhar o meu ecrã novamente convosco e deixem-me só passar-vos aqui para este monitor e partilhar o ecrã novamente. Ora, confirmem-me só se já estão a ver, por favor. Estamos. Sim. Okay. Então eu vou criar Sim. aqui em baixo do lado esquerdo uma nova página para termos aqui o fluxograma que tinha ontem. Pronto, eu vou criar aqui uma segunda página para o de hoje. Então, o que é que nós precisamos? Vamos pegar aqui não é este, é este. Vamos pegar aqui então no início, em que podemos chamar de Start. A seguir, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de declarar as variáveis que vamos utilizar ao longo do nosso algoritmo. Eu vou fazer com duas variáveis. Uma delas pode ser então o double nota. Porquê é que eu fiz com double? Só para não fazermos com inteiros, vermos também aqui uma versão com tipos de dados diferentes, mas como eu vos disse ontem, começarmos a praticar, utilizar outros tipos de dados, até ajuda-nos a lembrar que eles existem, quais são as suas funcionalidades. Eu utilizei um double, o vosso colega Tiago mostrou um float, também é uma possibilidade. Eu vou fazer aqui com o double. A seguir vou utilizar uma string que vou chamar então resultado, algo deste género. Portanto, eu tenho as duas alocações em memória feitas, uma para a variável nota, outra para a string resultado. O que é que eu preciso agora? Perguntar ao utilizador que nota é que é necessário avaliar, não é? Ou considerar. A avaliação já é, pronto, já foi feita, quer dizer, a avaliação do aluno, não é a avaliação de a nota que o utilizador vai colocar aqui. Então, o que eu vou fazer é ler a nota para termos aqui o input do utilizador e agora, conforme o que o utilizador vai introduzir para esta variável nota, ele dá-me o input, eu é que assigno aquilo à memória, claro, mas com base neste valor vamos fazer uma verificação. Portanto, ou fazemos uma coisa a seguir ou fazemos outra, tendo em conta que só temos duas opções, que é apresentar ao utilizador aprovado ou reprovado. Eu vou então depois ter aqui duas setas a sair desta estrutura de decisão. Lá está, como estamos perante uma possível divergência de execução no nosso algoritmo, precisamos desta estrutura de decisão e dentro da estrutura de decisão temos sempre uma condição. A condição pode ser verificada, nós podemos verificar isto pela negativa ou pela positiva. Se quisermos verificar isto pela positiva, aquilo que eu vou verificar é se nota é maior ou igual a 10. Se sim, aprovado. Se não, reprovado. Ou então, eu posso fazer pela negativa, verificar se a nota é inferior a 10. Porque se a nota for inferior a 10, eu apresento reprovado. Caso contrário, está aprovado. Portanto, eu tenho aqui duas opções. Ou verifico todos os casos que estão dentro da condição reprovado, ou verifico todos os casos que estão dentro da condição aprovado. Portanto, é aqui uma questão de perspectiva sobre isto. Eu vou verificar pela positiva. Nota maior ou igual a 10. No caso de ser executado o não, aquilo que eu vou fazer é o seguinte. Dizer que resultado igual a reprovado. No caso de ser um sim, eu vou dizer resultado igual a aprovado. Portanto, e desta forma eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Aqui é o meu sim
aqui é o meu não. Pronto. Depois disto, o que é que acontece? Eu vou mostrar ao utilizador aquilo que ficou como valor da variável resultado. Portanto, eu vou, através deste documento, dizer o que o aluno está mais resultado, para fazermos uma concatenação de texto. A seguir, vou colocar estas setinhas e pronto, pode ser assim, só para isto ficar um bocadinho mais uniforme, e a seguir termino o meu algoritmo. Portanto, vou aqui até ao end. Portanto, fazer aqui um pequeno recap disto. Começa o meu algoritmo, eu pego logo naquilo que vou precisar para memória, não é? Faço logo as alocações de memória que preciso, reservo os espaços de memória que eu vou precisar, reservei um do tipo double chamado nota para receber o valor da nota do aluno e vou reservar um espaço em memória aqui do tipo string, que será o meu espaço em memória para eu guardar o resultado que quero depois apresentar. Peço ao utilizador para introduzir a nota, leio a nota do utilizador, ou seja, leio o input do utilizador e faço uma atribuição à variável nota desse mesmo input. Depois, como eu tenho a possibilidade de uma divergência de execução no meu algoritmo, eu vou precisar de uma estrutura de decisão. Portanto, eu vou ter que fazer aqui uma atribuição à variável resultado do valor reprovado ou aprovado com base nesta condição, que é a nota ser superior ou igual a 10. Na eventualidade desta condição ser verdadeira, a nota é superior ou igual a 10, eu executo este processamento, onde o resultado passa a ter o valor aprovado. No final, eu vou apresentar ao utilizador esta string. Portanto, o aluno está mais resultado. Como foi este processamento que foi executado, aquilo que o utilizador vê é o aluno está espaço aprovado. No caso de ter sido uma nota inferior a 10, o processamento que era executado não era este, seria este. Resultado passava a ter o valor reprovado e o aluno está espaço reprovado. Seria aquilo que o utilizador iria ver. Podemos fazer aqui um memory state também, para vocês verem este caso, em que nós vamos ter aqui nota igual a 0 e teríamos resultado igual a vazio. Algo deste género aqui. Depois, quando nós perguntávamos ao utilizador que nota é que ele queria introduzir, imaginando que ele introduzia a nota 15, resultado continuava a ser vazio, a seguir tínhamos a nossa estrutura de decisão. Nota é maior ou igual a 10. Neste caso, 15 é maior ou igual a 10? Sim, então vamos executar este processamento. Assim sendo, resultado passa a ter o valor aprovado e o output que o utilizador vai ver é o aluno está aprovado. E é aqui um exemplo que nós temos para este cenário. Ok? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Apresentar o vazio com um asterisco, certo? Tratamos o vazio como? Com um asterisco? Não, são... Aspas. São aspas, sim. Ou seja, abre aspas e fecha aspas sem nada, Sem nada. sem nada dentro.
Portanto, Ok, isto é um espaço- obrigado. Nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Então, eu vou dar-vos aqui este print screen com a resolução do nosso exercício. Exercício 3, que é então esta. Ora, o nosso próximo exercício é então o seguinte: troca de variáveis. Antes de mais, este exercício, aviso já que tem uma pequena rasteira. Mas depois, e isto servirá para vocês, então, depois praticarem este conceito. Portanto, se vocês chegarem lá à solução, excelente. Se não chegarem a esta solução, isto não é difícil, mas é aqui um bocadinho mais tricky. Mas se não chegarem a esta solução, também não tem mal. Vamos aprender aqui um conceito diferente. Então, qual é o nosso objetivo? Escreva um algoritmo que armazene o valor 10 numa variável A e o valor 20 numa variável B. Isto não é input do utilizador. O algoritmo começa já com o 10 no A e o 20 para o B. E agora, a seguir, e isto é muito importante, utilizando apenas atribuições entre variáveis, troque os seus conteúdos, fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. E o valor que está em B passa para A. No final, escrever os valores que ficaram armazenados nas variáveis. Esta imagem é muito sugestiva daquilo que é necessário fazer. Nós temos aqui um cãozito que tem um prato numa das patas e tem uma garrafa na outra pata. E o objetivo é que nós, através de atribuições entre variáveis, este prato passa a estar nesta pata e esta garrafa passa a estar nesta pata. Está bem? Portanto, o que é óbvio, vocês no final não podem é só chegar e escrever que o valor de B é A e o valor de A é B, não é? Só trocar os outputs. Não temos mesmo que garantir que em memória fica o cenário correto. Portanto, não vamos fazer batota. Pergunto, dúvidas, questões? Não? Ok. Então pronto, eu neste exercício vou dar aqui entre 10 e 15 minutos para vocês fazerem. Ele não é difícil, é um exercício super simples, mas até chegar à solução, sobretudo se vocês não for imediata, a solução podem demorar aqui um pouco mais de tempo. Tá bem? Como de costume, depois quando terminarem, coloquem aqui a mão no ar. Mas vamos dar aqui entre 10 e 15 minutos, à medida que vocês depois forem terminando, logo avançamos para a correção. Ora, aqui então para a correção deste exercício, quem quer partilhar a sua solução? Temos aqui 4 mãos no ar. Eu posso, formador. Força, Gonçalo. Vou passar este lado e parar aqui a minha partilha. Eu fiz de duas formas. Ok, então, vamos olhar aqui para a da esquerda. Uhum. Eu aqui atribuí três variáveis, a variável A e a variável B. A variável A com valor 10, a variável B com valor 20. Criei uma variável auxiliar que permite a transição de valores. Aqui está incorreto que isto não devia ser A maiúsculo, devia ser A minúsculo, mas percebe-se. Certo.
Então aqui eu atribuo o valor da variável auxiliar, o valor A, depois eu coloco o valor, o valor de B em A e Exato. depois coloco o valor que coloquei anteriormente de A na auxiliar em B. Exatamente. Depois eu coloco aqui o output. Exatamente. E depois do lado direito, a tua opção foi criares um Foi com array de arrays. duas posições e, entretanto, estás a dizer então que auxiliar é igual... e criaste ali a variável auxiliar também e fazes o mesmo mecanismo, mas com uma estrutura de dados de um array. Exatamente. Exatamente. Fazes ali a impressão. É justamente isto, Gonçalo. Portanto, há a necessidade de criação de uma variável auxiliar para nós guardarmos um valor meio que temporário e depois podermos fazer as trocas de valores que precisamos. É isto mesmo. Obrigado pela partilha, Gonçalo. Obrigado. Restantes colegas têm aqui a mão no ar. Fizeram mais ou menos isto? Fizeram aqui uma solução Sim, diferente? parecido. Foi parecida? Não sei, queres mostrar então, David? Sério. Ok. Partilha então. Acho que... Estão a ver? Sim. Uma das coisas que criei 3 variáveis. Uma int A de valor 10, uma int B de valor 20, uma int C, pronto, para continuar com a lógica do ABC. Exatamente. Na primeira ação eu igualei, fiz que o valor C era o valor de A, Exatamente. depois fiz que o valor de A era igual ao de B, fiz o B igual ao de C, e por fim, tive os valores. Exatamente. É isso mesmo. Fizeste aí 3 processamentos diferentes e temos aí a solução. Portanto, é justamente isto que precisamos para trocar as variáveis. Excelente trabalho também. Obrigado pela partilha, David. Ok. Neste caso, Filipe e a Ana fizeram mais ou menos a mesma coisa? Diferente? Igual. Igual? Também. Ok, boa. E tu, Ana, também? Sim, também criei uma terceira variável para guardar o valor. Ok, boa. Então é justamente este o caminho para nós resolvermos este problema. Então eu vou avançar aqui com a correção do meu lado também para explicar aqui neste caso a linha de raciocínio. E antes de fazer isso, porque é que nós precisamos de uma variável auxiliar e este conceito da variável auxiliar, isto pode parecer um bocadinho confuso. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos sair aqui do contexto de programação e vamos imaginar que nós somos este cãozinho que aqui está. E que temos o prato na mão direita e temos a garrafa na mão esquerda. Se eu disser assim, olha, vocês têm isto nas mãos e agora o que é que vocês trocam? Diz. Não está a partilhar. Desculpa. Então, agora sim. Já estão a ver? Sim. Boa. Sim. Então, como eu estava a dizer, temos o prato nesta mão e temos a garrafa nesta mão. E dizem-vos assim, troquem lá isso de mão. Se vocês tivessem estas duas coisas na mão, o que é que vocês faziam para trocar? Vocês pousavam uma numa mesa. Pegavam nisto, pousavam numa mesa, punham isto nesta mão e com a outra mão livre. Iam buscar o que estava à mesa. Portanto, era assim que nós resolvíamos este problema. Portanto, tínhamos as duas mãos ocupadas, tínhamos que desocupar uma de alguma maneira. Pousamos, trocamos as coisas de mão e com a mão livre vamos lá buscar outra vez. Portanto, a resolução deste exercício passa pela criação de um algoritmo. É aqui a forma digital de nós fazermos esta operação na mesma. Está bem? Então, eu vou criar aqui o fluxograma para esse efeito. Portanto, nós começamos, vamos fazer aqui então o start e vamos precisar do quê? Declarar variáveis. Ora, vamos declarar aqui uma primeira variável, quer dizer, podemos declarar aqui todas. Que variáveis é que eu preciso? A primeira, que é o A tem 10, não é? Deixa-me só confirmar. O A é 10 e o B é 20, exatamente.
Portanto, o A é igual a 10, int B igual a 20, int C, a minha mesa, pode ser igual a 0. Então o que é que eu faço? Fazer vários processamentos nesse sentido. A seguir, o que é que eu faço? Pego e coloco na mesa aquilo que eu tenho numa das mãos. Não é? Portanto, e neste momento ficamos com uma das mãos livres. Como eu tenho uma das mãos livres, eu vou passar o que tenho na mão não livre para a mão livre. Então, o que acontece é que, neste caso, não é? Nós pusamos então aqui na mesa o C, portanto, gravámos o valor que estava em A. Vamos dizer então agora que A vai ter o valor de B, portanto, eu passo as coisas de uma mão para a outra, e no final, o que é que vai acontecer? Eu tenho o B livre, então tenho a outra mão livre. Então, o que eu vou fazer é nada mais, nada menos do que com a mão livre pegar o que está em cima da mesa. E no final, eu mostro ao utilizador o... Eu acho que vocês ficaram sem ver a partilha. Exato, foi agora mesmo. Estamos agora a ver. É verdade. Isto teve aqui um pequeno problema e saiu a partilha por algum motivo. Ora, então, como eu estava a dizer, vamos passar aqui para o documento, onde mostramos ao utilizador os valores. Portanto, passamos para aqui e dizemos o valor de A é, e fazemos mais A. Depois podemos dizer aqui numa outra frase, o valor de B é B. E terminamos o nosso algoritmo. End. Okay? Vamos fazer então o nosso memory state aqui só para replicarmos os passos. Portanto, o nosso memory state vai conter A igual a 10, vai conter B igual a 20 e vai conter C igual a 0. Deixa-me sair aqui ao 20. Fazer assim. Isto é como o meu programa começa. Aqui em baixo, o que vai acontecer é que C é igual a A. Portanto, C vai passar a ter o valor 10. A continua com 10, B continua com 20. Agora, vamos fazer o seguinte. A igual a B. Portanto, A deixa de ter o valor 10 e passa a ter o valor 20. B continua com o valor 20 na mesma, porque eu só estou a fazer uma atribuição. Mas o valor que estava em A continua guardado no C. Portanto, continua em cima da mesa. A seguir, o que é que eu faço? Faço que B é igual a C. E então eu passo a ter A com 20, B com 10 e C mantém sempre o 10 lá gravado. Nós fizemos esta atribuição, nunca mais fizemos uma atribuição nova a esta variável, portanto C mantém este valor. No final, o output mostrado ao utilizador são estas duas frases, que o valor de A é, e é o que? O valor da 20, assim como, temos aqui, assim como o valor de B é 10, que é o valor que está aqui neste memory state. E se nós compararmos, A agora tem 20, B tem 10, que é justamente o contrário que tínhamos neste... Espera lá, não é aqui? É no memory state inicial. Portanto, A tinha 10, B tinha 20. Aqui já temos A com 20 e B com 10, com recurso a uma variável auxiliar. Vocês podem chamar esta variável temp, aux ou
C, se for o caso como estamos aqui a ver. Portanto, isto é uma forma digital, digamos assim, de fazer aquele exercício de eu tenho as duas mãos cheias, quero trocar as coisas entre mãos, o que eu faço é pouso uma coisa em cima da mesa, troco aquilo que tenho numa mão para a outra e com a mão livre vou pegar o que deixei em cima da mesa. Está bem? Pergunto, dúvidas, questões, perceberam este exercício? Isto não é difícil, mas é necessário pensar aqui um bocadinho fora da caixa na primeira instância. Portanto, a dificuldade do exercício acaba por ser essa. Mas pergunto, perceberam? Alguma dúvida? Alguma questão? Nenhuma questão? Ficou percebido, de certeza? Formador, Diz isto. eu estou a ver aqui, a tentar ver aqui de outras formas de fazer. Será que dava com pop e push? Com pop e push, mas isso tu precisas precisas aí de uma estrutura muito elaborada para utilizares essas funcionalidades. Ou seja, tu até és capaz de conseguir fazer isso, porque tu fazes um push de uma nova valor para lá, mas na prática tu acabas por estar a emular um pouco este comportamento, mas a fazer maiores alocações em memória e criar mais ruído à volta e necessitar de uma infraestrutura superior. Isto assumindo que o método é eficaz, portanto, porque teria de analisar se é eficaz na mesma, mas eficiente para já não me parece. Ok. É mais nessa perspectiva. Mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, eu vou dar-vos aqui o print screen deste exercício. Ora, então, resolução do exercício 4. E temos aqui. Ora, para a nossa terceira parte, vamos fazer aqui mais um exercício de criação de fluxograma. E qual é o nosso exercício novo? É então a nossa média de notas de aluno. Qual é então o nosso objetivo com este exercício? Criar um algoritmo no qual o utilizador deverá escrever o nome do aluno e 4 notas. O algoritmo deverá calcular a média e informar se aquele aluno foi aprovado ou não. Vamos considerar aprovado com a mesma condição que tínhamos no exercício anterior. Portanto, tem que ter uma nota superior ou igual a 10 valores para ser aprovado e inferior a 10 valores para ser reprovado. Agora, se vocês testam esta condição ou se testam esta condição, como disse, podem ver isto pela positiva ou pela negativa, fica ao vosso critério, está bem? Pronto. O que é que eu dou aqui como nota? Vocês podem declarar isto em variáveis separadas, podem também começar a introduzir a utilização de arrays para este efeito. Portanto, tem aqui várias ferramentas para poder resolver este exercício. Deixo ao vosso critério qual é a solução que querem implementar para este cálculo, está bem? Portanto, ler o nome, 4 notas, calculamos a média e dizemos se foi aprovado ou reprovado. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar?
Para já nada, tudo percebido. Então, vamos fazer aqui este exercício. Vou dar-vos, à semelhança do anterior, em uns 15 minutos para fazermos. E, como de costume, coloquem a mão no ar quando terminarem e depois avançamos para a correção. Bem? Dúvidas ou questões, estejam à vontade, perguntem e eu dou-vos então uma ajuda. Podes então partilhar a tua solução, David. Pronto, eu comecei por criar umas quantas variáveis. Criei a variável nome, uma array notas, uma int total, uma float que vai ser a média e depois um string que vai ser a avaliação. Ok. A primeira coisa vai ser fazer o input do nome. Aqui escrevi como Raul. Eu escrevi isto, depois a pessoa falou daquilo de fazer um for um while, acho que não vai ocorrer. Fazer várias ações para meter os valores. Eu aqui só fiz uma, ou seja, meti só os valores todos numa só, aqui no só input, das notas. Depois o que eu fiz foi somar todos os valores e guardar esse valor no total. Depois dividi esse valor por 4, são 4 notas. Daqui a média e depois guardar esse valor na média. Exato. Daí ele ser um float. E depois fazer aqui o if. Neste caso, se o valor é maior que 10 ou não, maior ou igual. Como é maior que 10, o valor da avaliação será aprovado e, por fim, o nome Raul, o aluno Raul está aprovado. Exatamente. Depois faltou só aí o o símbolo end. de fim, exato, para end. Ou seja, isto responde àquilo que nós precisamos. Contudo, a nota que tu fizeste sobre o preenchimento do array, nós vamos ter que, quando estivermos a fazer o preenchimento de arrays em fluxograma, vamos ter que, como dizer, chegar um bocadinho mais, fazer mais de baixo nível. Ou seja, vamos ter que criar aqui um mecanismo para nós popularmos o array conforme os índices e para isso nós vamos precisar de um ciclo. Como para já ainda não estamos a entrar nessa fase e também estamos só a introduzir aqui essa estrutura de dados para vocês utilizarem ou não, e era facultativo, vocês podiam utilizar o array ou 4 variáveis separadas. Pronto, não vamos entrar por aí, mas só dar aqui a nota que doravante vamos ter que especificar um bocadito mais essa parte do preenchimento do array. A seu tempo, mas será feito, está bem? Mas de resto, o workflow está corretíssimo, o memory state também está certíssimo, portanto responde à necessidade. Portanto, excelente trabalho também. Okay. E obrigado pela partilha. Ok, obrigado. Nada. Ora, restantes colegas, quem quer mostrar também a sua solução? Ou fizeram aqui mais ou menos parecido com o que o David apresentou? Então, tudo igual? Ninguém fez diferente? Eu posso apresentar, não? Ok, não percebi se foi o Filipe ou o António que falou ao mesmo tempo. Não, pode ser o Filipe primeiro, então. Ok, pois apresentas então tu, António. Força, Filipe. Então, eu comecei por criar aqui uma variável float média, um float para o número que está a ser lido, uma string para o nome e um contador que está inicializado a 0. Depois vamos começar por ler o nome e depois entro aqui numa decisão que é se o contador já for igual a 4,
avançamos para a média. Se não, vamos ler um número, vamos somar o número à média e incrementar o contador por 1. Isto, se eu não me engano, há de correr 4 vezes aqui, depois o contador fica a 4. Ele vai fazer a média a dividir por isto aqui, a notação mais simplificada, não é? Que é a divisão por 4. E depois, se a média estiver abaixo de 10, o aluno está. Engana-me aqui a trocar. Eu não pus nomes aqui, mas pronto. Se a média for menor do que 10, o aluno está reprovado. Se a média for maior que 10, o aluno está aprovado. Exatamente, e isso corre efetivamente 4 vezes, e esse ciclo, e era nesta perspectiva que eu estava a referir o que eu disse há pouco, no preenchimento. Por acaso, se não fizeste o preenchimento do array, acabaste por fazer aí umas somas para utilizar a mesma variável e depois fazeres a divisão. Portanto, é uma solução do ponto de vista de memória mais otimizada e que responde à mesma necessidade, mas usa menos memória, portanto é uma versão mais otimizada e com a utilização de um ciclo para preencher esses valores. Portanto, corretíssimo. Portanto, falta aí só aquelas etiquetas que tinhas falado há pouco, mas isso também não é problemático. Pronto, no workflow da coisa, não é? Obviamente tem que estar aí a etiqueta para ficar totalmente correto, mas no workflow da coisa está corretíssimo também. Portanto, excelente trabalho também, Filipe. Obrigado. Nada. E ora, o António queria mostrar também a sua solução. Força, António. Eu não fiz com arranjo. Ok. Pronto. Eu também não sei como é que se faz com o C#. Por os números, eu teria que ser escrito, então eu preferia fazer por individual mesmo, as variáveis. Ok. Pronto, depois vai escrever o seu nome, as notas em que teve. Eu esqueci de um passo, esqueci da Faltou aí a primeira. nota 1, Agora- exato. Então agora que eu vi isso. Eu já deixei. Aqui ele vai fazer a média, depois ele confirma se passou ou não a média que teve. Se a média for superior ou igual a 10 e se não foi, faz então reprovado. Só uma questão, só para ver as variáveis. O tipo de dado. Ok. São todas do tipo float. Ok, exatamente. Pronto, isto também, António, resolve o problema com as várias variáveis. Ou seja, como estamos aqui a trabalhar com 4 valores diferentes, fazer aqui 4 variáveis também não é problemático. Agora, se estivéssemos a trabalhar com muitos valores, se fosse com 1000 ou 2000 ou mesmo que fossem 50, já faria sentido utilizar um array. Nestes casos, lá está, são poucos valores, vocês vão utilizando as alocações em memória que se sentem mais confortáveis em utilizar nesta instância, portanto não é problemático e resolve também o problema. Portanto, obrigado também pela partilha, António, também excelente trabalho. Obrigado. Nada. Então, aqui numa nota, antes de passarmos para a parte da correção que eu vou fazer, vimos várias abordagens. Vimos abordagens de colegas que fizeram 4 variáveis separadas, vimos a abordagem de colegas que fizeram um array, vimos a abordagem de colegas que fizeram com uma variável e fizeram o incremento de somas naquela variável. Portanto, como vêem, e como eu disse no início do nosso curso e do nosso UFCD, que quanto mais pessoas nós tivermos a resolverem estes problemas, mais soluções diferentes nós vamos encontrar, mais abordagens diferentes vamos acabar por encontrar, ok? Umas são mais otimizadas num passo, outras são mais otimizadas noutro, outras são mais explicativas, as outras parecem um bocadinho mais confusas, mas acabam, normalmente quando as coisas são mais otimizadas, assim em primeira instância, são um bocadinho mais, não é confusas, mas mais difíceis de digerir qual é que é a lógica adjacente
há aquele algoritmo, mas lá está, esse às vezes é o preço que temos de pagar pela otimização, não é? Perdermos ali alguma, não é clareza, mas aquilo que nós chamamos readability, não é? De ser uma coisa imediata nós chegarmos, mas quando precisamos de otimizar e acaba por ser isso a prioridade. Ora, então, o que é que eu vou fazer também? Vou partilhar aqui o meu ecrã convosco no que toca ao App Diagrams e vamos então resolver este exercício. Portanto, começamos com o Start, vamos aplicar aqui as alocações em memória que nós precisamos. Eu vou fazer então com string nome, para guardarmos o nome do aluno, e vou fazer, pode ser com um array. Vou fazer com um array, depois, em vez de fazermos com o ciclo, vamos declarar diretamente para cada posição do array, mas vou fazer com um array. Para vermos, lá está, as múltiplas alocações em memória possíveis e as múltiplas abordagens possíveis. Portanto, o que eu vou precisar é um array de floats, não é? Que eu vou chamar de notas, e será igual a new float array com 4 notas. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou fazer então aqui um float média e vou fazer também uma string resultado. É toda a alocação de memória que eu preciso. Receber um nome, conseguir guardar as notas de um conjunto de notas dos alunos, guardar aqui a média e depois termos aqui também um texto para o resultado. Então o que é que eu vou fazer? Vou começar a pedir ao utilizador as notas. Então, lá está, mais uma vez, isto deveria ser incorporado num ciclo, não vamos complicar para já com a utilização do ciclo. Vimos aqui uma solução com essa abordagem também, mas aquilo que eu vou fazer é que notas no índice 0, vou ler então esse valor. Bem? E o que é que eu vou fazer também? De forma a simplificar, quer dizer, como estamos a trabalhar com um array, vamos fazer com os 4 passos. É mais perto da realidade do que fazer tudo num, está bem? Ora, aqui 3 e 4. Portanto, eu vou ler notas índice 0, notas índice 1, notas índice 2 e notas índice 3. Ok? Depois, o que é que nós vamos fazer? Calcular a média propriamente dita. Não é? Portanto, vamos ter um processamento nesse sentido. Eu já li o nome? Não. Também é uma coisa muito importante. Vamos fazer aqui com o nome também. Aqui assim. E vamos ler o nome. Deixa-me fazer um igual a este. Ora, assim. Ler nome. Isto ficou. E agora precisamos de eliminar esta seta. Acho que isto não ficou no sítio certo. Lembro-se daquela parte em que eu dizia que depois nós andávamos aqui em luta com as setas. Pronto, era nesta perspectiva. Pronto, notas 3. Agora, a parte do cálculo da média. Nós podemos fazer aqui então e dizer que média vai ser igual a notas 0 mais notas 1 mais notas 2
mais notas 3, tudo isto aqui, tudo bem que temos que colocar aqui os parênteses e dividir isto por 4 e fazermos a atribuição aqui à variável média. A seguir, temos que ver se realmente isto foi uma média aprovada ou não. Portanto, estrutura de decisão para fazermos então a verificação de uma condição. O que é que nós queremos? Nada mais, nada menos do que ver se a média é maior ou igual a 10. Relativamente a esta abordagem e comparativamente com outras abordagens que nós vimos também, já vou dar aqui um pequeno comentário também sobre isto. O que é que nós vamos fazer a seguir? 2 processamentos em que nós vamos dizer que resultado é igual a aprovado e queremos outro a dizer resultado é igual a reprovado. Vamos adicionar aqui as setinhas e aqui para este lado. Vamos pôr aqui as tags, sim, e agora aqui não. Depois mostrar ao utilizador o resultado. Ora, onde é que está o nosso documento? Aqui. E dizemos o quê? Ora, eu quero aqui e quero aqui. Se calhar não há necessidade disto ser assim tão grande. Ou então temos que passar este um bocadinho mais para aqui e esta seta aqui para este lado. Assim. E dizermos então o aluno mais nome mais está espaço mais resultado. Okay. E terminamos então o nosso algoritmo a seguir. Aqui com end. Ok? Pronto. Então, o que é que eu quero só dar como nota relativamente a esta abordagem versus a abordagem de nós gravarmos tudo na média? Se nós quisermos manter um certo histórico das notas, não é? Saber que a nota 1 foi X, a nota 2 foi Y, a nota 3 foi Z, nós precisamos de uma estrutura deste género. Se nós só quisermos a média e não quisermos nunca manter em histórico quais são as notas propriamente ditas de forma individual, podemos somar tudo para a média. Agora vai depender daquilo que o nosso programa pretende fazer, o nosso algoritmo pretende fazer. Há alturas em que nós vamos precisar dos valores por si só, há alturas que nós só vamos precisar de um agregador para esses valores. O que é importante nós retermos? Quando utilizamos um agregador, e normalmente o agregador que eu estou aqui a falar é nós pegarmos na variável média, somarmos lá as notas todas e depois dividirmos pelo número de registros que existem, nós perdemos o valor das notas de forma individual. Okay? E às vezes não podemos fazer isso. Outras vezes podemos. Neste exercício em questão, podíamos fazer, não há essa particularidade, mas mantenham isto em perspectiva, que é, eu vou receber os inputs do utilizador, eu vou precisar destes inputs individualmente, seja para depois mostrar no ecrã, seja para depois fazer outro processamento, o que for. Se a resposta é sim, tem que ter uma estrutura de dados. Se a resposta é não, não tem que ter uma estrutura de dados. Se a resposta é talvez, se calhar mais vale ter uma estrutura de dados e esperar que essa necessidade possa aparecer. Está bem? E pronto, e esta é então uma proposta de solução. Nós também já estamos aqui na nossa hora. Eu, pronto, neste caso, como estamos aqui em cima da hora, não vou fazer o memory state, mas também conseguimos acompanhar este processamento que é relativamente direto
não há tanta necessidade do memory state. Mas também vimos aqui exemplos de outros colegas que fizeram abordagens diferentes e fizeram também o memory state. Também podemos depois olhar para esses algoritmos e perceber um exemplo. Está bem? Perdão. Eu vou dar-vos então o print screen. Aqui. Sim. E vou colar aqui no chat. Tá bem? Ora, neste caso é resolução do exercício 5. E aqui está. Pronto, vamos então terminar por hoje a nossa aula.